Olá pessoal, boa tarde. Começando aqui mais uma live. Hoje o tema é terraplanagem em projeto de loteamento. Se você ainda não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha, sou arquiteta e eu ajudo arquitetos e engenheiros a vencerem a insegurança e começarem a projetar um loteamento do início até o fim. E o tema de hoje é um tema muito legal. Eu vou receber um convidado, o engenheiro Marcos, ele está aqui, já vou chamar ele para entrar. E nós vamos falar sobre a terraplanagem no projeto de loteamento. Isso é um tema que as pessoas me perguntam bastante. Deixa eu convidar aqui o Marcão. Bastante, meus alunos também sempre me perguntam sobre como aliar a terraplanagem ao loteamento, né? Como a gente pensar nessas duas coisas juntas. E estava fazendo uma introdução aqui, Marcão. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Tudo bem, Tati? Obrigado pelo convite. Tudo bem, Marcão? Tudo certo. Então, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão de terraplanagem, projeto de loteamento, né? Como a gente unir essas coisas, como conseguir pensar o urbanismo já meio... Não é que pensar o urbanismo na terraplanagem, né? Mas acho que se a gente entende alguns conceitos, fica mais fácil tanto para fazer o projeto de loteamento na hora que a gente desenha, como fica mais fácil na hora que você faz a terraplanagem, né? Que a gente já entende alguns princípios básicos, né, de como funciona a terraplanagem. Com certeza, com certeza. É o que a gente fala, tem que ter uma união de forças, né? Arquitetura Sim. e engenharia para ter um produto final bem legal. Pensar muito nesse produto final é o segredo do sucesso, com certeza. Não, sim, com certeza. Acho que eu concordo com o Marcão. O segredo do sucesso é a gente entender, nós como arquitetos, engenheiros, quem está projetando o loteamento, tem que entender um pouquinho de todas as disciplinas, porque aí você não precisa fazer a parte que é do outro, mas quando você entende a disciplina do outro, você consegue lidar com as interferências, sugerir uma alteração, né? Ou pelo menos você entende, você fala assim, se eu estiver propondo isso, vai atrapalhar muito, vai ajudar, né? Você sabe quando resolve ou quando não resolve, né? Assim, tem coisas que às vezes a gente não tem a menor noção, né? Mas quando você entende aquilo, você sabe, se eu propuser isso, vai não só resolver a minha parte, como também resolve a dele, né? Enfim, a gente começa a entender o contexto geral, porque o objetivo é sempre produzir um melhor projeto, né? Assim, no final, ter um melhor projeto. Exato. Bom, Marcos, aí da sua vasta experiência aí de muitos anos no mercado de trabalho, fazendo só loteamento, o que você acha que um arquiteto, né, que está projetando um loteamento precisa entender um pouco da questão do terreno, né, assim, para poder começar a fazer um bom projeto? O que ele precisa olhar para o terreno e ele precisa entender o que ali daquele terreno, assim, para começar a desenhar? Então, legal, uma boa pergunta, né? É o que você falou, é um trabalho multidisciplinar. Então, começa muito com arquitetura, mas, na verdade, antes até começa um pouquinho antes, né? Começa com a topografia, que é fundamental. Uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla, tem que ter bons levantamentos, para todos os quesitos, né? A gente precisa ter a divisa muito bem encaixada, inserida, entender como que está a questão da divisa real, a divisa de matrícula, teremos ou não retificação. Isso é um passo muito importante para não chegar lá na frente e depois ter que não cabe o lote, está sobrando área, então é sempre bom. A questão de altimetria, que é uma coisa que todo dia a gente fica com esse ponto na cabeça, né? Porque uma boa topografia vai ser a base dos nossos projetos de terraplenagem, que é a base dos demais projetos, inclusive do urbanístico. Então, o arquiteto ele tem que conhecer bastante essa questão da topografia, principalmente o urbanista, entender o que é um tal VEG, qual que é a função dele, um espigão, onde é melhor colocar lote, onde não é. Atender a necessidade do produto. Às vezes um alto padrão pede uma necessidade um pouco diferente de um padrão médio ou baixo. Eu acho que independente do tipo de padrão, tem que fazer com a melhor qualidade, né? Tem que atender a necessidade do cliente, mas tem que fazer uma coisa pensando na viabilidade, porque às vezes fica um produto muito legal, tudo, mas fica muito caro, tem muito viário, ou às vezes por causa de meia dúzia de lote você tem elevatórias, muro de ar muito alto. A gente até brinca, né? Tô perdendo o lote, mas não nunca teve esse lote, porque até o nosso fala isso, porque é muita forçação de barra e aí sai caro, não dá.
Então, quando o arquiteto trabalha em sintonia com a engenharia, né? E a engenharia vai dando os suportes e também entendendo, porque se depender da engenharia faz tudo quadradão, né? Não é legal. Então, precisa da arquitetura com essa mão, todo o conceito, né? Para que tenha um produto de qualidade. Então, conhecer a questão da topografia é fundamental. Entender um pouquinho da terraplenagem, os pontos altos e baixos, entender um pouquinho do saneamento, né? Às vezes é um ponto muito baixo, às vezes essa elevatória não é tão interessante. Então, se naquele pedaço criar uma área verde para ficar mais escondida, camuflada e não ter um impacto visual, até uma ET. Então, tudo isso é legal. E a Tati sabe, a gente tem muito trabalho junto e a gente faz muito harmônico isso, né? Faz urbanístico, faz a terraplenagem, já envolve saneamento e já vai pensando. A questão ambiental também é sempre bom o arquiteto ter um certo domínio, entender a legislação, APPs, nascentes e tudo mais, para que não tenha retrabalho. Se não faz e fica perdendo, né? Então é sempre bom o arquiteto estar com essa visão. Mas isso é uma boa coisa que você falou, assim, que da gente entender a questão ambiental, mas não só para quem é arquiteto que está fazendo o projeto, mas, por exemplo, você que está fazendo a terraplanagem também precisa entender, né? Assim, é isso que eu estou falando, todo mundo precisa entender um pouquinho do outro, porque, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode invadir a APP, né? Então, o projeto urbanístico não pode invadir a APP e o projeto de terraplanagem ele também não pode ter um talude que invada a APP. Então, se você fez o seu projeto de loteamento ali, uma rua está colada na APP, que eu já falei que não pode fazer, ou às vezes colada no muro do loteamento, assim, muito perto, não tem espaço para colocar o talude, né, que vai gerar daquela rua, né, tá perto da APP, mas às vezes também não tem espaço da APP. Eu gosto de desenhar, se o terreno for plano, eu desenho com pelo menos 5 metros de distância da APP. Se tiver um pouco mais de declividade, eu já dou um offset de 10 metros e só aí que eu começo a pôr a minha rua, porque senão, obviamente, não vai caber, né? Você vai chegar e você não pode invadir a APP com talude. Então, é isso que é importante de todo mundo entender um pouquinho da área da outra pessoa, da outra disciplina, para quando você estiver desenvolvendo o seu projeto, porque senão assim, você fala, mas eu não vou entender. Tudo bem, só que aí cada vez que chegar lá no projeto de terraplanagem ou no ambiental, vai bater e vai dar errado, né? Se você entende alguns conceitos, assim, eu não sei como fazer um projeto, eu não faço no meu projeto a terraplanagem para saber o tamanho que vai dar cada talude. Mas eu sei que se eu deixo pelo menos 5 metros, o Marcão consegue pôr o talude dele lá naquele espaço. Exato. Ele já está meio resolvido. A gente não fica em cima de erros frequentes, né? Você fica de outras coisas que são particulares do projeto, que sempre vai ter particularidades do projeto, mas você não fica fazendo sempre cometendo o mesmo erro, né? A mesma coisa que você sabe que depois vai chegar lá e vai falar, não deu, né? Afasta aqui um pouco. Exatamente. E também é isso que a Tati falou. Por exemplo, às vezes você tem questões que não é APP, mas é um muro de divisa e já tem casa colada. A gente já teve situação dessa. Tem que pensar um pouco também, um pouco não, bastante, na obra. Quem vai executar isso? Porque se você deixa colado, pode dar problema, vai ter um impacto lá, pode trincar a parede, tem gente morando. Então é sempre bom ter um espaço para poder taludar, para evitar esse tipo de problema, que gera um transtorno danado, né? Então é importante ter essa visão global. A gente até brinca, né? Essa questão de loteamento é meio ovo, todo mundo se conhece. E os profissionais são sempre os mesmos, mas tem que sempre aprendendo e aprimorando essas coisas, que são dicas importantes, né? Sim, sem dúvida. E você falou da divisa do vizinho, de ter uma casa, mas na verdade acho que todos os pontos que têm conexão com um viário, uma casa, alguma coisa que já tem uma cota definida, né? Porque quando você conecta viário com viário, você tem ali já uma cota definida que você tem que partir daquilo, né? Sempre tá preso ali num certo ponto, né? Isso é uma coisa assim, que tem que tomar muito cuidado e é uma coisa que é importante fazer a visita em campo. Por exemplo, a gente já recebeu o levantamento planaltimétrico que você tem uma cota, por exemplo, definida, igual a Tati falou, só que em campo, às vezes você tem uma cota e na execução gerou um talude de corte de 2 metros, por exemplo. Se a topografia, e tem uma cerca lá, aí o topógrafo foi lá e levantou a cerca em cima do talude. Só que a gente vai conectar embaixo, eu não vou conectar no talude, eu tenho que encaixar. Se a topografia não foi bem feita,
e a gente não vai a campo e não detecta esse tipo de problema, caso tenha, e é muito comum, infelizmente é muito comum, porque às vezes o pessoal não capricha, ninguém vê e passa. Quando chega na obra, para encaixar, você vai ter uma diferença de 2 metros. Essa diferença de 2 metros vai refletir numa diferença de volume. O volume é uma coisa cara, é problema, é o terror de engenheiro de obra quando estoura esse custo, porque daí a obra que estava viabilizando já começa a não viabilizar. Aí, por exemplo, eu estava só raspando rua, apertando meio metrinho e deixando o lote lindo, maravilhoso. Quando eu encaixo lá, corto 2, eu já vou cortar 2,5, o meio mais o 2. Então vai ficar um talude muito feio, você não consegue acessar o lote. Aí você tem que terraplenar a quadra como um todo. Ou seja, olha o problema de não ter uma boa topografia e mais. Além da topografia, a gente tem que ir a campo. A gente sempre defende fazer um trabalho preliminar. É o que a gente gosta de fazer quando está começando do zero. Nem sempre é possível. Às vezes a gente pega um projeto já está aprovado, já tem grafo, então não tem muita conversa, mas não é o ideal. Tendo esse projeto preliminar, faz um estudo inicial de terraplenagem, vai a campo, junto com a urbanista, que a gente pode trocar umas ideias. A gente vai dar uma rabiscada, falar, não, legal, mas se fizer assim melhora, compatibiliza. É muito importante isso, pessoal, porque a gente otimiza custo de obra, melhora o produto e todo mundo fica contente. Nós, como projetistas, fica satisfeito com o trabalho que está sendo entregue. O cliente fica contente com as otimizações. Às vezes não, que ele vai perder um lote, mas ele vai entender que ele está perdendo, mas o custo de implantação seria muito maior. E sempre eu penso nisso e sempre falo isso. Quem vai comprar? O cliente final, o cliente do nosso cliente. Porque não adianta também você atender só a pessoa agora, se lá na frente esse cara não vai estar contente, a marca vai se perdendo e a gente tem muita importância nisso, né? Isso é muito importante. Sim. Sim, porque quem é loteador não faz um projeto de loteamento, ele faz N projetos de loteamento. Pode ser um loteador pequeno que faz um loteamento por ano, pode ser um loteador maior que lança, sei lá, uns 5 projetos por ano, mas assim, ele nunca faz só um, né? Ele sempre faz mais. E aí, né, geralmente você vai na mesma região, com vários projetos, então se o empreendimento não fica bem feito, se a obra não é bem feita, né, se a entrega não é boa, depois aquilo vai queimando. E é uma coisa de longo prazo, né? Então, assim, é uma coisa que demora muito para você construir aquilo e depois rapidamente pode dar errado, né? Você estava falando, eu lembrei de uma obra que a gente foi, de um terreno que a gente foi. A gente particularmente gosta de trabalhar, a gente sempre estuda um pouco o terreno antes de ir na área, a gente analisa, recebe o topográfico, ambiental, o diagnóstico preliminar. A gente sempre faz um estudo e depois a gente vai na área com já algum estudo. Porque isso a gente já deu uma pensadinha assim, sobre o que dá para fazer ou não, e aí a gente vai meio que conferindo aquilo, né? Sim. E aí eu lembrei na verdade eu lembrei de 2 projetos. Um, que a gente foi visitar a área, Marcão, e aí quando a gente viu, tinha um muro assim do vizinho, tinha drenagem saindo da área, lembra? Nossa, uma pega e lembro bem. No fim, a gente até mudou o projeto, porque quando a gente, é bem isso que o Marcão falou, quando a gente chegou lá e a gente viu o muro do vizinho, a obra que estava sendo feita, o vizinho tinha um talude gigantesco, porque ele tinha patamarizado o terreno dele para fazer um condomínio de casa, né? Acho que era isso. E aí a gente olhou aquilo e falou assim, gente, que medo. E tinha no nosso projeto tinha lote encostado no muro. A gente falou, vamos tirar um lote de muro, porque se der problema nesse aterro deles, vai cair na casa, né? E aí a gente mexeu no projeto, é que esse projeto acabou parando. A gente mexeu no projeto para tirar os lotes de muro dali, porque isso, né? Entender a situação em torno. O levantamento topográfico estava correto, mas ele não mostrava toda a situação, né? Ele não mostrava o vizinho, né? E depois que a gente viu, a gente falou assim, não vai rolar isso desse jeito, né? Por isso que é importante essa percepção, essa visita, porque às vezes acontece o contrário. Às vezes tem uma área super legal que acabou não sendo ocupada, é difícil, porque acaba tendo Mas às vezes acontece, né? Fala, ó, aqui dá para ter um aproveitamento, dá para fazer. Outra coisa que a gente sempre fala para tomar bastante cuidado, que é o que a Tati falou, a parte de drenagem externa. Isso é um ponto bem preocupante, porque geralmente é uma contribuição externa, dependendo do tamanho da bacia. Isso pode ser um agravante muito grande, porque às vezes é um diâmetro grande, até uma duela. Isso gera um impacto de custo muito grande, porque você tem que conduzir essa água até o corpo hídrico.
tem que criar viela, imagina pôr um lote em cima disso, é um problema danado, né? Então, tem que estar sempre muito esperto com isso e visualizar, entender e tomar essas decisões no momento certo. Porque depois que aprovou e passou, e aí? Já está vendido, já está registrado, já... Como é que faz? Então, esse trabalho preliminar, ele é fundamental. E essa interface, né? Eu acho que é aí que... Esse é o segredo dos projetos. É perder mais esse tempo, que não é perder, é ganhar, e investir nesse trabalho, que depois é mais formatação. Aí é atender os padrões de prefeitura, cada um tem sua particularidade, os padrões de grapo, que a maioria já conhece, preparar um executivo mais específico para a obra, dependendo da necessidade de cada cliente e de como o pessoal está acostumado a receber. Mas essa abordagem tem que ser feita inicial, e ela demanda uma certa ida e vinda, né? É importante. Fazer essa conceituação inicial é o mais importante, né? Porque você tem que atender todas as questões da legislação, as condicionantes do terreno, fazer um bom projeto bem conceituado e compatibilizar com todo mundo, né? De modo que todas as disciplinas fiquem na sua melhor situação possível, né? Sim. E assim, do ponto de vista da terraplanagem, o que seria a melhor situação de projeto? O que dá mais resultado? É aquela eterna dúvida, assim, tipo, contra a curva, a favor da curva, vamos passar o terreno cortando, aterrando, o que é a melhor situação, assim, do ponto de vista da terraplanagem? Então, aí eu acho que tem um pouco a ver do ponto de vista da terraplanagem e do ponto de vista do produto, né? Por exemplo, quando a gente pega uma topografia, sei lá, um gradiente constante de 5% com uma inclinação no fundo, uma PP, é aquela famosa terraplenagem mamão com açúcar, né? Que é basicamente só riscar, encaixar. Então, é uma coisa que facilita, porque é bem mais baixo o custo, a obra de infra vai sair tranquilo, o urbanístico, teoricamente, não vai ter tanta dor de cabeça com essas questões de recuo, arrimo, elevatória, enfim, fica tensado. Essa é uma coisa. Agora, quando você pega uma área um pouquinho mais inclinada, um pouco mais pirambeira, com alguns espigões, grotas, talvez, aí você tem que pensar qual tipo de produto. Quando é um produto alto padrão, geralmente a gente costuma trabalhar com a rua a favor da curva de nível e os lotes em declive. Porque daí você garante uma melhor qualidade final do lote. Às vezes você deixa um lote de 15%, 20%, às vezes até mais. Às vezes você tem um lote de fundo para PP com uma declividade de 30%, não necessariamente é um lote ruim, depende do gosto. Um declive, às vezes o arquiteto vai um terreno grande de 450, 500 metros quadrados, ele faz uma casa de revista, né, com borda infinita, um monte de coisa. Fica muito legal, fica bacana. Quando parte com um padrão mais popular, aí já muda um pouco o conceito. O ideal é trabalhar a rua contra a curva para que os lotes ficam, de certa forma, nivelados. Lógico, não dá para pegar uma piramba de 30% e enfiar a rua contra a curva aí, porque daí a movimentação vai muito alta. E aí foge um pouco. Mas tem que trabalhar esse equilíbrio. Porque quando você faz a rua a favor da curva de nível, teoricamente a declividade é um pouco mais baixa. Você acaba gastando um pouco mais com infra. O desenho já é um desenho mais orgânico, mais cheio de curva, mais bonito, mas o alto padrão se paga, né? O outro jeito ele é mais econômico, mas aí você tem que tomar esses cuidados, né? Então depende muito do produto, depende muito do feeling, depende muito do cliente, depende muito do aproveitamento da área e da própria geometria, porque às vezes a geometria do terreno ela dificulta. Né? Então, às vezes tem muita quina, a própria restrição ambiental mata, a PP, você acaba ficando um pouco engessado, né? Com isso, e a própria, o que sobra mais ou menos em termos de declividade ou restrições ambientais já meio que delimita o que você vai fazer. Mas pensando que a terraplenagem ideal é o mínimo possível, né? Pensando em custo. Agora, você falou que na parte de terraplenagem a favor da curva, a gente é bom porque você tem a rua numa declividade mais suave, né? E aí torna mais fácil para os pedestres. Mas você falou que isso torna a infraestrutura mais cara por causa da declividade? Porque a declividade do viário tende a ser menor. Então, por exemplo, quando você tem um grade com uma declividade menor, a tendência é ter menor capacidade de escoamento na sarjeta. Então, aumenta a quantidade de boca de lobo, ramais, rede de drenagem, por exemplo, né? Mas isso se a gente estiver sendo muito plano, né? Muito plano, exatamente. Só que aí, por exemplo, você começa a fazer mais curvas horizontais.
aí você aumenta um pouco a infra, né? A quantidade de redes e tudo mais. Só que o resultado final, particularmente, fica muito bom. Porque, teoricamente, quando você faz rua contra a curva, os lotes ficam nivelados, mas um morador fica olhando para frente do outro. Quando você aproveita o desnível do terreno, dependendo da configuração do terreno, você consegue ir jogando, ele consegue ver um de frente para o outro diferente. É melhor, é uma situação um pouco melhor, né? E a movimentação acaba sendo otimizada também. Mas isso depende um pouco da declividade, porque assim, se for um terreno que tem uma declividade tipo, entre 10% e 20%, o fato de você estar a favor da curva já provavelmente vai te garantir uma declividade um pouco maior do escoamento, né? Acho que talvez dependa um pouco. E contra a curva, o que o Marcão estava falando de facilitar a casa é que você fica, quando você está assim, o ruim é que geralmente os municípios todos estabelecem uma rua de uns 15% de declividade, né? Então, se você tem contra a curva, mas o terreno é 30%, você tem que passar cortando pra caramba ou aterrando bastante para conseguir fazer a rua na declividade, né? Porque a rua acaba sendo um fator de restrição na definição do projeto de terraplanagem, né? Exato, exato. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem muito município que exige uma declividade baixa. Por exemplo, Itu, a declividade máxima é 10%. Então, se você não tomar cuidado, aí acaba dando uma aumentação muito grande. Bauru era até 8%, Limeira 8%, com algumas exceções. Então, tem que tomar bastante cuidado. A gente tem que estar sempre ancorado na legislação, porque isso gera um problema danado, né? Isso é complicado. E isso depende um pouco, gente, assim, do município, tá? Assim, os municípios que eles são mais planos, eles têm uma restrição maior à declividade. Então, aí é 8%, mas em geral é um município que não tem uma declividade muito grande. A gente pega lugares como Minas Gerais, que tipo, o lugar é uma pirambeira só, né? Mais de 30%. Aí são lugares que tendem a aceitar uma declividade maior no sistema viário, né? Porque também se não aceitar, você não consegue ocupar, né? Exato. Em Juiz de Fora, por exemplo, isso que a Tati falou. Lá o pessoal aceita a declividade do viário 18% ou até 20% numa extensão máxima de 100 metros. Até porque se não faz isso, não tem cidade. Não tem como, né? A gente tem empreendimentos lá, feito projeto já com obra executada, com aproximadamente 1.300.000 cúbicos. É uma movimentação muito alta para loteamento. Mas é um produto de alto padrão que absorveu e ficou super legal. Então, acontece, acho que faz parte, né? Faz parte. E o que é melhor, assim, do ponto de vista da terraplanagem, de você desenvolver o projeto? Tipo, ter corte, ter aterro? O que estabiliza melhor ou não faz diferença? Assim, a gente sempre tenta equilibrar o projeto como um todo, né? Corte e aterro. O que a gente sempre tenta evitar, sempre que possível, geralmente é difícil, mas muita movimentação perto de divisa, tanto de corte quanto de aterro, principalmente de aterro, porque a compactação é complicada, ou perto de APP. Então, quando você tem uma nascente, por exemplo, e você tem um aterro muito grande ali, tem que tomar muito cuidado, mesmo que você tenha um afastamento de 5 a 10 metros de uma APP, por exemplo. É um ponto crítico, porque durante a execução dessa obra, que a gente sempre tem que pensar nisso, pode carregar material em chuva. Lógico que tem uma série de medidas mitigadoras para proteger isso, mas é complicado. Obra de terra é uma coisa que você tem que estar sempre tomando cuidado, né? Então, o ideal é fazer esse corte aterro balanceado, de preferência com distâncias pequenas para não ter, sei lá, uma área muito grande. Você corta 100.000 cúbicos aqui e transporta 1 quilômetro. Não é tão legal, você perde eficiência de obra, né? E produtividade. Mas a ideia é isso. Agora, tem também uma questão assim, de produto. O que é melhor, aclive ou declive? Aí é questão de gosto. Eu, particularmente, prefiro no declive para você ter um visual e tudo mais. Dependendo do tipo de produto, geralmente quando é loteamento fechado, o lote de aclive, ele recebe na legislação, no regulamento, a drenagem e o esgoto de declive, né? Geralmente está já no regulamento isso. Então, é sempre bom estar esperto com isso. Às vezes, no caso do lote de aclive, dependendo do jeito que a arquitetura vai fazer a casa, ele fica um pouco enterrado. Então, é interessante criar, né, alguns desníveis e tudo mais para ficar uma coisa mais interessante, mais agradável. Não ficar encaixotado com o muro, né? Deixar
uma sensação mais real. O lote de declive é mais fácil para construir, né? O lote de aclive sempre vai gerar ou um certo muro de arrimo ou um escalonamento da casa, né? Mas não tem como um lote, se um lote é em declive, o outro vai ser em aclive, não tem alternativa. Né? Não tem jeito, não tem jeito. Isso vai acontecer. E, então, assim, você tenta, quando você faz um projeto, você tenta ir pensando nessa... em analisar o terreno e ir fazendo essa compensação, né, entre corte e aterro, escolhendo os pontos. Exato. Porque acho que assim, a grande diferença aí que a gente faz, a maioria, o pessoal entende que projeto, eu cansei de falar isso, a gente já deu palestras, enfim, para colégios, empresas, achar que projeto terraplenagem é entregar perfil, sabe? Isso é uma coisa muito do passado, algumas prefeituras ainda têm isso, mas é uma coisa muito do passado. Você tem que pensar de forma tridimensional, pensar na rua, lógico, porque é na rua que você vai acessar o lote, porém é pensar na quadra como um todo. Toda essa qualidade. É ruim você ficar, por exemplo, com uma quadra meio torcida, ou seja, chega num ponto, desce, depois sobe, inverte. Fica muito estranho a conformação final. Então, o ideal é deixar a quadra mais harmônica possível. Lógico, também não adianta ficar gastando muito com quadra, dependendo da situação, porque depois o proprietário ele vai acabar construindo e fazendo do jeito dele. Mas não dá para deixar um talude de 3, 4 metros na frente do lote, né? Fica estranho. Ou, ao contrário, deixa a terra a rua e deixa um taludão de aterro lá embaixo. Fica uma situação ruim. Às vezes empoça a água, cria aquelas famosas piscininhas. Então é o que a Tati falou. Tem que pensar como um todo. Rua, quadra, fundo de quadra. Porque fundo de quadra, se o lote está em declive, muito provavelmente você vai ter uma viela de esgoto. A maioria dos municípios exige. Então, para resolver essa viela, você precisa de uma faixa de 3 a 4 metros. Geralmente aí, Sanasa é 3, Sabesp já é 4, tem lugar Piracicaba já é 5. Quando você patamariza isso, às vezes nessa brincadeira de patamarizar, você ganha um muro de arrimo gigante. Então, tem que tomar certo cuidado, sabe? Sempre pensar nisso. É um erro muito comum que eu vejo nos projetos de loteamento. Tanto em urbanístico quanto em terraplenagem, que às vezes a gente recebe alguns. O pessoal pensa no viário, esquece o resto, quando vai implantar, dá um monte de pepino, dá um monte de problema. De pensar na configuração do lote, né? Do lote. E não só, assim, dependendo quando a declividade é muito grande, né? Se tem uma declividade muito acentuada, como você falou, você vai passar com a faixa de esgoto ali, vai ser servidão, né? Na verdade, a gente põe essa servidão sempre encostada na lateral, 1,5 metro, porque é o recuo lateral que qualquer legislação vai exigir, então acaba não atrapalhando outra pessoa, né? Quer dizer, se tiver algum problema na rede, tiver que quebrar ali embaixo, mas não vai atrapalhar porque é o recuo lateral da casa. Agora, às vezes dá para fazer uma compensada, assim, para pôr um biquinho, assim, mas isso depende da configuração do terreno, para ver se isso é possível. Muito. Depende muito do terreno, porque a gente sempre que faz, a gente pensa no terreno natural. Então, a ideia é pensar nisso. Às vezes, o urbanista está um pouquinho mais forçado, até por uma questão de viabilidade, precisa ter mais lotes, senão a conta não fecha. Às vezes tem muita contrapartida, obra externa. Então, beleza, é obrigado a gastar um pouco mais de terraplenagem para viabilizar aquela área ocupada. Ok, né? Mas, do contrário, a gente sempre tenta pensar dessa forma. E tomando esses cuidados, né? Por exemplo, às vezes você tem um talveg, quando você encaixa um viário ali, já facilita a vida, porque já é um lugar mesmo que vai correr drenagem, a própria rede de esgoto vai passar no futuro. Então, às vezes você deixa o talveg bem no meio do lote, já aconteceu o caso assim, nossa, você vai ter um custo enorme para regularizar isso, não vai entregar um buraco no lote do cara, né? Então, são coisas que o ideal é seguindo o máximo do terreno, mas sempre conformando com a arquitetura. Então, aproveitando isso que você falou agora, dando dicas assim bem práticas para quem está projetando. Você pegou o terreno, entendeu ali a topografia. Então, um dos lugares que você já sabe que você precisa, que é ideal você colocar um sistema viário, é no talveg, porque ali ele é o ponto baixo, né? Em volta da PP também é sempre bom. Se não tiver rua, vai ter viela. Porque ele é o lugar que está descendo tudo ali, o terreno está descendo, então vai acumular. Então, de alguma forma, assim, a menos que você corte um monte até aquilo para nivelar, né? Mas é meio absurdo. Mas aquilo é um lugar que vai acumular descida, né? De drenagem e esgoto. Então é um lugar que já é bom você saber que é um lugar que é bom você pensar numa rua, né? Não adianta pôr monte aí que não vai funcionar.
com certeza, com certeza. E quando você tem um terreno assim, por exemplo, que tem... que aí tem a questão do lugar ou não, por exemplo, de ir pelo espigão ou ir mais pela parte baixa. Quando a gente tem uma declividade muito grande, nunca dá pra gente ir com a rua assim, muito de topo na declividade, né? Imagina você tem essa declividade assim, se você vai com a rua direto, ela nunca vai dar uns 15%, né? Às vezes você precisa fazer uma rua que fique num perfil mais comprido, né? Numa diagonal ou numa curva para você conseguir vencer essa declividade, né? Dependendo da declividade da área. Exato, exato. A gente tem bons exemplos disso, de projetos, até em Minas Gerais, por exemplo. E qual que é a questão, né? Quando a gente saiu de uma cota já praticamente definida, que era um viário externo, e num primeiro urbanístico tinha realmente subindo contra a curva, de frente de topo com o morro, né? Aí o que acontece? Como a declividade máxima lá nesse município era de 15%, quando você chegava no topo, a gente estava cortando 12 metros de altura. O que tem que tomar cuidado? Quando você corta no viário 12, a gente não é rodovia, né? Loteamento é diferente. Você não pode deixar talude com berma dentro do lote. Você tem que entregar o lote para a pessoa poder construir. Então, o que acontece? Você tem que terraplenar a quadra como um todo. Nessa questão, tinha até um aproveitamento melhor de lote. Mas o volume estava em torno de 1.200.000 metros cúbicos. Era uma coisa absurda. Uma movimentação muito grande, tinha muito APP em volta, isso poderia carregar material, assoreamento, erosão, um monte de coisa, né? Então, foi isso que você falou, olha, vamos tentar achar um melhor caminho, que é um desafio, até a parte gostosa desse trabalho. Particularmente, eu gosto de projetar pirambeira, lugar plano não tem muita graça. E aí, achar um caminho legal, que dê uma cara, dê um endereço ao empreendimento, né? Mas que minimize a questão de movimentação de terra. Lógico, quando você tem pirambeira, um lugar ou outro você vai ter que enfrentar. Isso não tem como. Se você faz rua a favor da curva de nível, beleza. Mas dependendo do tamanho máximo de quadra que a legislação permite, vai ter trechos que você vai ser obrigado a cruzar contra a curva. Não tem jeito. Mas aí entra a inteligência de usar os melhores pontos, né? Para minimizar um pouco essa movimentação de terra e para ter um produto agradável. Porque quando você começa a fazer muita movimentação, às vezes o custo da obra na curva ABC estoura, né? E dificulta um monte de coisa, né? Tempo de obra, um monte de coisa. E nem sempre a qualidade fica tão boa. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o que você falou é perfeito. Achar o melhor caminho, né? Muitas vezes você tem 2 bolsões, são áreas um pouco mais isoladas. Uma dica que eu dou é o seguinte, dá uma olhada no Google. Geralmente, às vezes a área já está há muito tempo, tem caseiro, tem tudo. Já existem caminhos existentes, que a gente até brinca, né? O famoso caminho de burro, que o bichinho vai andando. E esses caminhos, muitas vezes, ele te dá um norte absurdo. Fala, nossa, se eu seguir isso aqui... Primeiro, já tem uma certa supressão, às vezes é uma área fechada, então já é um caminho possível, lógico, é uma coisa bem rural, uma coisa bem servidão, mas já é uma tendência. A gente já resolveu vários projetos olhando a imagem aérea, quando tem foto aérea, ortofoto, melhor ainda, dá uma plenitude legal, porque às vezes você tem 2 bolsões isolados e para conectar é complicado, né? Então, e aí, desenho vai no campo, não adianta ficar no escritório, porque você vai imaginar, vai chegar lá, é outro. E esse caminho natural que você está falando, que é o caminho, eu também falo pro pessoal que é o caminho do burro, mas assim, é um caminho assim, que assim, as pessoas foram naturalmente achando aquilo, porque se você vai num caminho que é muito difícil, naquela não dá, depois na próxima você vai pelo melhor, você vai pelo melhor. Então, aquele caminho, ele já foi, ele não tem ali um projeto de terraplanagem, mas de uma forma empírica, ele foi definido como um lugar que tem a declividade que você consegue atravessar, né? Ou, assim, às vezes ainda assim é puxado, mas assim, de todo puxado, é o menos puxado, é aquilo ali, né? O que você consegue, tá mais fácil de melhorar, mas é interessante, é uma boa forma também da gente enxergar o terreno, assim, de analisar assim, no começo e já pensar nisso, né? Tanto do ponto de vista da terraplanagem, como pensando também do ponto de vista do projeto. Às vezes a gente tem áreas que são meio que um vazio urbano, assim, que as pessoas cruzam por meio daquele terreno, coisas assim. Então, você observar esse caminho já mostra um pouco a conexão que está sendo feita, né? Olha, precisa se conectar desse lado, né? Isso em lugares que estão assim, já inseridos, né? Às vezes a gente trabalha em glebas que estão
isoladas, mas um lugar que já está inserido na cidade, assim, isso também é um ponto interessante. Exato, é muito importante. E você acha assim, você busca, eu acho que você busca, mas assim, você acha que é possível sempre conseguir uma compensação de terra num projeto de terraplanagem? Essa sempre é a nossa meta, Tati, é sempre a nossa meta. Assim, o foco é mais loteamento, né? Quando é loteamento, a gente sempre busca isso, porque é complicado. Por exemplo, você tem uma área de empréstimo. Geralmente, quando é a área, sei lá, dependendo do lugar baixo, perto do mar, alguma questão assim, às vezes não tem jeito. Aí é cota de cheia, cota de alagamento, é complicado, é complicado. E aí, quem manda nesse tipo de projeto é a drenagem. A gente sempre fala, olha, esse projeto é a drenagem que está dizendo, porque tem uma cota mínima que você precisa respeitar, tem a tubulação, ela não pode sair 100% afogada. Então tem uma série de coisas que, por mais que o urbanístico estude e a terraplenagem, a drenagem manda. Então, nesses casos, até é ideal até trabalhar com canais e tudo mais, para quê? Para diminuir aterro. Porque tem que pensar que em cima do tubo tem aterro. Quanto mais aterro, maior importação, é complicado, né? Esse é um caso que é difícil compensar. Aí não tem jeito. E tem lugares também que é um topo, né? E do lado é tudo APP. Então você não consegue cortar e compensar, porque a hora que você corta para aterrar, como está tudo colado APP e é um abismo do lado, para poder aterrar é um arrimo. Então é difícil também. Esses pontos são chaves que não vai ter muito como. Agora, a maioria, a gente busca compensação. Porque, por exemplo, se você corta, tem que fazer um bota fora, é caro, você tem que atravessar no meio da cidade, a parte de legislação é chata, sabe? Então, é sempre bom compensar. Importação, às vezes, até pior, porque você tem que ter uma jazida de qualidade, licenciada. Isso pode dar um problema, porque você fica na mão dessa jazida para avançar com a obra, aí vem período de chuva. Então, assim, o ideal é compensar o projeto. Sempre pensar nessa compensação, né? Ou seja, importação é pior do que bota fora. Evitem mais do que o bota fora. Assim, existem algumas exceções, né? Por exemplo, a gente fez já um projeto em Porto Velho há muito tempo atrás que tinha uma importação, não tinha como, mas a jazida estava próxima. Então ali meio que resolveu. Até foi bom pro cara, porque cortou terra para ele, fez um platô e pegou, conseguiu num preço bom, porque era um volume alto, né? Mas eu acho que essa parte de a importação é complicada, porque nem sempre você vai ter um material na quantidade necessária, com a qualidade ideal. Então é complicado, é complicado. Você fica muito refém, né, disso aí. Porque quando você diz qualidade, é pelo tipo de solo que vai ser. Se ele vai ter suporte, se ele vai ter suporte, exato. ele vai compactar bem. Exatamente. Você tem um material muito siltoso, por exemplo, você vai ter dificuldade de compactar esse material, né? Você acaba não conseguindo. E o ideal é ter uma argila arenosa, alguma coisa. Aí você tem, por exemplo, trazer mais material. Uma coisa é o material que vai para a quadra, outra coisa é o material que vai para o viário, que interfere no CBR da pavimentação. Então, é uma série de coisas. E nesse lugar que é importação, esse material de via é mais caro ainda, né? Às vezes você vai em lugar de praia, é difícil você ter, às vezes, né? Até que a areia é bom para pavimento, mas dependendo da situação, você precisa de uma argila, alguma questão aí. E o terreno é muito difícil de analisar, né? Porque você não sabe o que a pessoa vai fazer no terreno. Ela vai cortar, aterrar, ela vai construir em cima daquilo, ou ela vai pôr Também tem o custo de ficar caro a obra da pessoa, né? Se você a questão do material, de repente ela vai ter que fazer uma fundação super profunda, né? Se o material for ruim e não der estrutura, né, para casa. Exatamente. Eu acho que você levantou uma coisa bacana, que assim, também é pensar, antes, acho que talvez de pensar nisso no projeto, é analisar quais são as possibilidades, né? Se tem algum lugar perto ou não tem, né? A gente fez o projeto lá de Camaçari, que o próprio proprietário tinha um terreno com muita terra que ele estava querendo dar uma arrumada na terra. Então a gente já trouxe para nossa área, que era super plana e precisava. E aí foi o objetivo de fazer ela cair para frente, né? Porque ela caía para o fundo e ia ficar com o esgoto ali empoçado. Aí a gente trocou. Então a gente fez, né? Você aterrou, né? Para cair, fazer a saída para frente. Então é interessante também
no projeto, talvez analisar essas questões, né? Às vezes, aqui vai precisar importar terra, então será que tem alguma outra parte nesse terreno, mesmo que seja uma fase futura, né? Você já possa tirar um pouco e colocar aí, né? Talvez tenha que pensar, né, mais amplamente antes de tomar a decisão, né? Se vai precisar ter empréstimo de terra ou não, né? Exato, Você exato. consegue analisar nesse contexto geral, né? Um pouco nessa linha também, além de ser questão de empréstimo ou não, mas, por exemplo, às vezes você tem áreas muito confinadas ali, você não tem muito espaço para trabalhar. E, às vezes, você já perdeu bastante área com restrições ambientais e tudo mais. Então, às vezes, você tem lote colado na divisa. Lote colado na divisa sempre é uma dificuldade, mas é necessário, porque senão acaba não dando certo. Então, às vezes, sei lá, você tem um aterro de 2 metros na divisa. Se não tem como, você vai acabar tendo um muro de arrimo, né? Porque não tem muito o que fazer. Agora, sempre que possível, se tiver uma relação amigável com o vizinho, conseguir uma anuência para tal lugar, é legal. Lógico, coloque-se no lugar do vizinho. Pô, ele vai querer um talude na área dele? Não é legal. Mas, por exemplo, se tem uma contrapartida amigável de falar, olha, eu crio um acesso para você. Muitas vezes, quando vem, ainda mais uma área de desenvolvimento e tudo mais, acaba agregando, valorizando a área do vizinho. Então, às vezes, você já está com a máquina lá, é uma questão mais de tratativas, né? É sempre bom, por exemplo, para grapo, você já tem que deixar isso ajeitado, você tem que ter anuência, senão você põe um arrimo. Muitas vezes, como você não tem, deixa o arrimo. Mas, às vezes, na obra, consegue uma autorização e tudo mais. E aí é um negócio bacana. Por quê? Fica um produto melhor, não fica aquele muro de arrimo, diminui custo. E para o vizinho, às vezes é bom também. Você pode melhorar um acesso para ele, vai valorizar. Então tem todas as questões, né? É sempre bom discutir isso aí, né? E quando tem, você falou do empréstimo, que tem que, enfim, verificar o material, mas quando tem bota fora, também é ruim, né? Porque você tem que levar para um lugar certificado, é longe, custa caro, né? Ficar mandando caminhãozinho de terra, né, para os lugares. É complicado, porque é um gasto em dobro, né? Você vai ter que cortar a sua área para depois jogar fora. Então é um negócio meio judiação, né? Lógico, você vai terraplenar para deixar bacana, mas você está gastando 2 vezes, cortando e jogando fora. Isso é uma coisa complicada mesmo, isso é complicado. Mas é essa preocupação que você falou. Então, às vezes, compensa, por exemplo, às vezes tem um topo muito alto, às vezes aquilo ali vira uma faixa verde, você não precisa gastar tanto, às vezes sai mais barato aí, às vezes, essa questão, né? E fica um produto legal, né? Mas é o que você falou, tem que tomar muito cuidado com isso. E a questão do transporte, o impacto de vizinhança que isso causa, poeira, às vezes você tem ruas apertadas, como é que você vai sair com um caminhão, né? E a gente acaba não pensando muito, mas o caminhão ele tem a capacidade de 6 metros cúbicos, caminhões maiores até 12. Pô, aí você pega 100 mil cúbicos, estamos falando de 80 caminhões, se for, né, de 12. É muita coisa, né? Passando por rua, carro. Porque, assim, uma quantidade de tipo, sobrou uma quantidade para 1 ou 2 caminhões, você nem vai botar no bota fora. Aí no paisagismo você dá um jeito e joga aquela terra, né? Deixa ele na hora que o paisagismo fizer, ele deu um jeito naquilo e usou aquela terra. Então, assim, quando você tem um bota fora, realmente é uma quantidade grande e vai ter, além de tudo, todo esse custo e esse incômodo, né, também na obra. Exatamente. Uma das vantagens de loteamento, assim, é isso. A quadra, geralmente, ela é responsável por 65%, 70% do volume geral. E os outros 30%, 35% é no viário. Então, às vezes, você consegue criar alguns artifícios de meio de quadra para deixar de cortar. Lógico, você não vai deixar um penhasco, mas você deixar um meio de quadra, 1,5 metro mais alto, uma distância de 30, é super suave, tranquilo, fica até agradável de ver. E você deixa de cortar e fazer um bota fora, por exemplo, né? Tem que tomar cuidado. Uma coisa é dominar a ferramenta, o software. Outra coisa é entender qual que é o resultado e como que vai ser implantado, né? Agora, quando você pega, por exemplo, patamarização de casas, que é uma coisa que está em alta, né? Aí complica um pouco mais. Por quê? Porque você já entrega a terraplenagem com o platô da casa pronto para o pessoal colocar o radier e subir a casa. Aí, assim, se sobrar um pouquinho, você não tem muito esse artifício. Você está super amarrado com as declividades dos viários, com a declividade de acessibilidade frontal para a vaga de carro, respeitando caixa, respeitando uma série de requisitos, né, de legislações.
Então, esse é o tipo de projeto que ele é mais engessado, tem que tomar muito cuidado nas decisões, tem que ter uma topografia mais assertiva ainda, né? Tem que fazer um ensaio do tipo de solo, loteamento também, para ver qual que é, quando você compacta, quanto está reduzindo, né? O grau de compactação disso, porque às vezes quando a gente tem um buraco lá, 100 mil cúbicos, se eu cortar 100 mil cúbicos aterrar, vai faltar terra, porque quando você compacta, diminui os vazios. Então você precisa de mais terra para isso. Até todo mundo fala que é empolamento. Não é. Empolamento é aumento. Quando você corta, ele aumenta. Mas quando você compacta, diminui. Né? Que é o grau de redução do solo. Então, se você construir um projeto que é 20 e, na verdade, chegou lá é 30, vai faltar terra. Às vezes, já aconteceu o contrário. A gente considerou 20, chegou no campo, deu 12. Sobra terra. Aí você cortou e fez botar fora. Enfim, tem que tomar bastante cuidado. É uma tarefa bem legal, muito... importante, mas a gente tem que estar com muita consciência e sempre em contato com o pessoal de obra para aprender. Lições aprendidas é fundamental. Tem que ter tempo de rodagem. Sim. Acho que o Marcão falou tudo agora no final. A gente aprende muito na prática, fazendo, passando os pepinos, né? Fazendo algumas coisas, vivendo aí as questões de obra, a experiência do dia a dia, né? Lidando com essas coisas, a gente vai aprendendo e melhorando, né? Melhorando a metodologia, o trabalho, como pensar nisso antes e mais cedo, enfim. Marcão, super obrigada pela sua presença mais uma vez. Sempre ótimo conversar com você. Obrigado pela oportunidade aí, estamos sempre à disposição. Acho que ainda tem assunto para muitas outras coisas que eu queria, mas vamos um assunto por vez, né? Um assunto por vez. Mas acho que foi bem legal aqui para o pessoal entender sobre essa questão de corte, aterro, né? Essa parte da terraplenagem, né? Como que isso fica efetivamente no projeto e como que a gente, como urbanista aqui projetando, né? A gente tem que lidar com isso, né, para facilitar o projeto e a integração entre os projetos de todas as disciplinas, né? Acho que foi bem bacana. Super obrigada. É isso, Tati. Obrigado aí. Prazer estar junto com vocês aí. Estamos à disposição sempre. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Abraço. Tchau. Gente, tchau, Marcão. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Uma explicação fantástica. O Marcão é especialista nesse assunto, ele fala muito bem. Se vocês tiverem dúvidas, algum questionamento, mandem para mim, que depois eu peço para o Marcão responder, marco outra conversa com ele, combinado? E quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa a notificação, assim vocês vão ser avisados quando tiver novas lives, novos vídeos. Me segue no Instagram também, que eu sempre ponho o tema das lives, eu aviso com antecedência quando vai ter live. Às vezes eu pergunto para vocês o que vocês querem saber de temas de lives, tá bom? É sempre bastante bacana, porque a gente tem uma interação melhor e eu consigo produzir conteúdo bem alinhado com o que vocês têm mais interesse em saber, tá? Então, é isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.